Senhor. Bênção demais, seja bem-vindo à nossa igreja, que alegria ter você aqui comigo. Nós vamos juntos nessa. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 28, último capítulo do livro de Mateus, e nós vamos falar hoje sobre manifestar a nossa fé, não manifestar de uma forma que nós ensinamos na sexta passada, sobre manifestar no sentido de declarar a palavra de Deus, de confessar a palavra de Deus. Não é nesse sentido. Nós estamos falando agora sobre manifestar aquilo que nós cremos, o Evangelho do Salvador, de Jesus Cristo. Então, manifestar a nossa fé, nós precisamos manifestar a nossa fé aí fora. Nós precisamos ser filhos de Deus aí fora. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus aí fora. Nós precisamos fazer com que as pessoas aí fora entendam que o sangue de Jesus comprou a vida delas também. Nós precisamos ser instrumentos de Deus aí fora. Nós precisamos, eu já estou profetizando aqui, declarando em nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado, fala assim: ó, Jesus te chamou para isso. Fala para ele. Querido irmão e irmã, olha, deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu conosco foi tremendo. O que, pastor? A nossa salvação. Vamos ler o texto depois que o Espírito Santo do Senhor ministre nas nossas vidas. Mateus 28, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Por que os 11, pastor Coutinho? Porque Judas, o Iscariotes, ele já tinha traído, já tinha morrido. A palavra de Deus diz que ele foi e se enforcou. Depois o livro de Atos, Lucas, escritor de Atos, vai dizer que as suas vísceras, estavam esparramadas. Então o que deve ter acontecido? Ele foi, se enforcou, a corda arrebentou e ele caiu, se esparramando todo. É isso que aconteceu com Judas. Por isso que aqui está falando 11, Matias não tinha chegado ainda. Então aqui no texto diz que os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Aí no versículo 17 diz: E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então quando eles viram a Jesus, o que eles fizeram? Alguns adoraram. É muito legal, importante a gente guardar isso no nosso coração. Só recebe adoração quem é Deus, amém? Então aqui, na verdade não só aqui, mas vários textos bíblicos vai falar a respeito da divindade de Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus foi adorado aqui, mas alguns duvidaram. Por que duvidaram, pastor? Gente, vamos imaginar aqui uma situação, não dando desculpas para aqueles que duvidaram, mas preste bem atenção nisso. Jesus falou que ia morrer, que ia ressuscitar, e agora, meu irmão, esse foi o primeiro contato dos discípulos na questão da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então quando ele aparece, agora você imagina só que situação, você vendo o teu mestre que morreu na cruz, aquela morte terrível, e agora ele aparece diante de você. E meu irmão, e foi isso que aconteceu. O nosso Senhor Jesus, ele vive para todos sempre, ressuscitou no terceiro dia, é o dono da igreja, ele está aqui neste lugar. A ele seja a honra, a glória para todos sempre, amém. Mas alguns duvidaram, Tomé e alguns. Versículo 18 diz: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha só o que o Senhor Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele diz claramente que não parte da autoridade, mas toda a autoridade foi dada para ele. E meu irmão, olha como é bom fazer parte da igreja, como é bom fazer parte do reino de Deus, como é bom ser de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós participamos dessa autoridade que é de Jesus. Nós participamos disso. Isso é para a igreja. A igreja é algo, é algo poderoso, irmão. A igreja é poderosa, irmão. A igreja é tremenda, a igreja é do Senhor Jesus. Quando a gente pega lá no livro de Mateus capítulo 16, não é Marcos, é 16, vai dizer que Jesus chega para os seus discípulos e fala: quem que as pessoas, quem que eles aí fora dizem que eu sou?
E aí eles falam, eles estão achando que o Senhor é Jeremias, estão achando que o Senhor é Elias, estão achando que o Senhor, estão falando que o Senhor é talvez até João Batista. Jesus falou, ok, beleza, tranquilo. E vocês, os meus discípulos que caminham comigo, o que vocês acham? O que vocês acreditam quem eu sou? Simão Pedro se levanta e ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba que as pessoas lá fora estavam só achando que Jesus era um profeta, mais um profeta. Mas, meu irmão, Pedro ele fala, tu és o Cristo. Cristo é Messias, é o ungido, não é um profeta. Cristo é o rei. Profeta não tem adoradores, profeta não tem trono, profeta não tem coroa. Agora rei tem adoradores, tem coroa, tem trono. Pedro estava dizendo, tu és o rei, o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. Jesus disse, yes, é isso aí, você acertou. Mas você não acertou por causa dos seus estudos, Pedro. Você não acertou por causa de carne e sangue. Carne e sangue não revelou para você, Pedro. Quem revelou foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, Pedro, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, Jesus, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é poderosa, a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, a igreja é de Jesus, a igreja sempre avança, a igreja sempre prospera, a igreja sempre vai, a igreja continuará ganhando as vidas para Jesus. Pode aplaudir Jesus, é para ele, aleluia. Quem entrar na frente, a igreja vai passar por cima. Não tem como, o apóstolo Paulo tentou entrar à frente. E Jesus parece para ele, que não era o apóstolo Paulo, né? Era o Paulo, né? O Saulo. Paulo e Saulo é só questão de região, não é que Deus mudou o nome como mudou de Abrão para Abraão. Mas Saulo estava perseguindo a igreja, e aí quando chega, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Ele nunca estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas perseguir os cristãos é perseguir a igreja. Perseguiu a igreja, está se metendo com o dono dela, Jesus. É uma alegria fazer parte da igreja, é uma bênção fazer parte da igreja. Eu coloco a cabeça no travesseiro e eu fico grato ao Senhor por Deus ter me revelado, e revelou para você também, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Eu estava morto em pecados e transgressões, eu estava nas trevas, eu não conseguia sair do domínio do diabo, o diabo estava comigo nas suas mãos, mas Jesus Cristo veio e fez o quê? Me resgatou do império das trevas. Jesus Cristo me deu vida. Eu não sei como o crente não consegue se alegrar num culto como esse. Não sinta falta do teclado, não, ele está lá na salinha das crianças. Não precisa de um fundo musical, um belo fundo musical para a gente adorar o Senhor. Preste muita atenção, eu estava perdido e fui encontrado por Ele. Esse é o motivo da minha alegria, da minha salvação. Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que vai acontecer quando a gente morrer? Sabe o que vai acontecer? A gente que está com Jesus Cristo, a gente vai direto para o paraíso. Glória a Deus. Cutuca esse irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você vai vencer o mundo. Porque a fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando você partir dessa terra, você vai estar com Ele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, irmã Raquel e demais irmãos, ele vai dizer em Filipenses o seguinte, eu quero ficar aqui com vocês, porque ficando com vocês eu vou produzir frutos, eu vou ensinar muito de vocês, mas eu prefiro partir e dormir, não, eu prefiro partir e ficar no como que chama? Faltou agora a palavra. Não vai ficar, não tem nada de intermediário. Eu prefiro partir e estar com Cristo. O crente quando morre, ele está com Cristo. O apóstolo Paulo teve uma visão do céu, do paraíso. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios capítulo 12.
próximo ali ao texto que a irmã Carol leu no início, ele vai falar, conheci um homem, ele não estava querendo falar dele mesmo, né? Ele estava sendo bem humilde. Conheci um homem que eu não sei, que do corpo, fora do corpo, eu não sei, só sei que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas que ao homem não é lícito falar. Ele ouviu coisas lindas. É por isso que aquele louvor não saiu da minha cabeça, né? O louvor do É Como um Sonho, de Chagas Sobrinho. Eu sei que você está enjoando o louvor, tanto me ouvir. Vinha na oração, é como um sonho lindo. Vinha na quarta-feira, vai no meu canal lá no YouTube, vai no meu Instagram, tá lá. Porque não tem como. Ele começa aquele louvor dizendo, eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? Deve ser lindo. E a face do Senhor, como será? O apóstolo Paulo vai dizer, nós o conhecemos parcialmente, em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas um dia conheceremos plenamente, como Ele nos conhece. Meu irmão, tem um paraíso esperando a mim, esperando você. O apóstolo Paulo vai dizer na sua, vamos lá, segunda Epístola a Timóteo, capítulo de número 4, olha lá o que o texto da palavra de Deus diz. Quantos estão ouvindo a palavra, digam amém. Glória a Deus, que alegria estar aqui compartilhando essa palavra para o teu coração, meu irmão. Deus é fiel. 2 Timóteo, capítulo de número 4, glória a Deus. Olha só o versículo de número 7. Olha só o que diz. Vamos, o versículo 6, por favor. Está aqui? Amém? Quanto a mim, Paulo diz, já estou sendo oferecido por libação, uma oferta de forma líquida, e o tempo da minha partida chegou. Aqui foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele está dizendo a Timóteo, olha, o tempo da minha partida chegou. Em Filipenses ele vai falar, prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas agora aqui ele está dizendo, o tempo da minha partida chegou. Olha o versículo 7, preste boa atenção aqui, meu irmão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz agora, versículo 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Segura. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe por que a gente está aqui? A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus, para que a gente se torne ainda melhor, um cristão melhor, moldado. A gente está aqui para crescer. Existe um alvo da nossa fé. É por isso que o crente nunca pode parar de congregar. Por quê? Porque a igreja, Paulo vai dizer que a igreja, ela é o fundamento, ela é a coluna da verdade. Vamos lá para, estamos em segunda, vamos para 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus, você está ouvindo a palavra aí? Que maravilha, que bênção, hein? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Escrevo estas coisas a você, Timóteo, esperando ir vê-lo em breve. Vamos lá, versículo 15. Mas se eu demorar, Paulo está dizendo, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se eu demorar, você vai saber, você saberá como se deve proceder. Em que lugar, gente? Aonde é essa casa de Deus? E aquela história que a pessoa fala, eu sou a casa de Deus, eu não preciso da igreja. Como diz o cantor Fernandinho, ele vai dizer, aquela ideia de Deus sim, igreja não, não é a ideia de Deus, é a ideia do cão. Paulo está dizendo, saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É uma bênção fazer parte da igreja.
E não importa, não há desculpa nenhuma dizer. Fica falando, não, igreja, nossa, eu fui muito chateado, eu fui muito frustrado, eu fui muito, fizeram isso, fizeram aquilo. Meu irmão, minha irmã, essas coisas não colam para você parar de fazer parte da igreja do Senhor. Conforme aqui no início dessa introdução do nosso culto, foi dito, aqui é proibido a entrada de pessoas, perfeito, aqui é lugar de pessoas que estão em transformar. Tem joio no nosso meio? Sim. Tem trigo no nosso meio? Tem joio? Tem trigo? Tem joio? Tem trigo? É normal. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui é a casa de Deus. Aqui não é casa de Deus, pastor? Aqui é templo do Espírito Santo. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou membro do corpo de Cristo, que junto com você, agora aqui, eu estou me reunindo como igreja. A igreja é a casa de Deus. Deus mora aqui, pastor? O Espírito Santo mora em nossos corações. Mas quando nós chegamos aqui, neste lugar, nós estamos aqui para celebrar e adorar o dono dela. Aqui é a casa de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da... É aqui que você vai ouvir sobre quem você é em Cristo Jesus. É aqui que você vai ouvir que você não é um pecador miserável. Você vai ouvir que você é um filho amado de Deus agora. É aqui que você vai ouvir qual é a sua real identidade. É aqui que você vai entrar, talvez triste, talvez um pouco desanimado, mas através da palavra de Deus, você sairá voando deste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega esse irmão que vai voar daqui a pouco, fala para ele assim, receba essa palavra, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, crentes em Jesus Cristo, o que aconteceu com as nossas vidas foi tremendo. Fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Fomos salvos por Ele. Ele nos salvou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E aí no nosso texto base, Mateus 28, olha, aí o Senhor Jesus, ele diz no versículo 18, aproximou-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, quando nós somos salvos, somos membros do corpo de Cristo, meu irmão e minha irmã, não tem como, não tem jeito, eu e você perecer, não tem jeito. Nós agora, no nome de Jesus, nós somos a igreja do Deus vivo, e as portas do inferno não vão prevalecer com a igreja, contra a igreja, não vai prevalecer. Por quê? Porque quem está com toda a autoridade somos nós. É interessante que não diz a porta da igreja não vai prevalecer, diz que a porta do inferno não vai prevalecer. O que é isso? Quem tem porta, quem se tranca, quem está com medo. Você sabia que o inimigo tem medo? É mesmo, pastor? Tem medo. Marcos capítulo 5 vai dizer que, deixa o nosso texto base. Leia depois Marcos capítulo 5, vai dizer que quando Jesus chega na região dos Gadarenos, os demônios possuindo um homem que se cortava, andava nu, o homem morava num cemitério, aquele homem dobra o joelho e diz, o demônio falando pela boca dele, já vieste nos atormentar antes da hora? Quem tem medo é o inimigo. Só que o inimigo não tem medo de crente que não conhece a palavra, o inimigo tem medo de crente que conhece a palavra. Meu irmão, eu quero que você entenda que a igreja está na posição de ataque. Mas a gente não aprendeu sempre que a gente está, toma pancada, o inimigo. Não, toda autoridade pertence a nós. Você já viu o desespero do inimigo quando alguém está pregando a palavra, quando a gente está pregando a palavra para alguém? Você já viu já? Não viu? Vai pregar a palavra para você ver. É um desespero, porque o inimigo não quer perder o território, mas escute,
a igreja está pressionando, avançando, pressionando, avançando, avançando. Nós vamos crescer nesse entendimento, em nome de Jesus. Nós vamos crescer nesse entendimento. A igreja está, o reino de Deus está expandindo. É para isso que Deus nos chamou. É muito bom estarmos aqui. Temos que estar aqui. Ouvir o que? As instruções do mestre, ouvir as instruções da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo chama Timóteo como um bom soldado de Cristo, ou seja, somos bons soldados de Cristo. Mas existe uma guerra aí fora, e fomos chamados para irmos até as portas do inferno e arrancarmos as vidas preciosas nas quais Jesus pagou o preço. Toda a autoridade foi dada para a igreja. Uma mãe de santo que se converteu ao evangelho, nunca vou esquecer dessa frase, sempre vou dizer. Ouvindo uma pregação, o pastor João vai lembrar, do Osmano Sampaio, foi pregar na igreja dele. Deus abençoe o pastor João, em nome de Jesus. O Osmano Sampaio foi pregar lá, ele era de Campinas, né, pastor? Ele disse, uma mãe de santo que se converteu ao evangelho, ele disse o seguinte, ela disse, se os crentes soubessem o poder que eles têm, eles dominariam o mundo. Existe uma autoridade, existe um poder na igreja. Só que muitos de nós não se levantam, por quê? Porque o inimigo consegue amarrá-los através das suas setas, das suas palavras, dizendo, você não pode se levantar, você é um pecador, você é isso, você é um fraco. Ei, eu já ouvi história, posso falar tudo? De novo convertido, que nem passou pelas águas do batismo, que foi num dia, novo convertido, só aceitou Jesus, foi participar dessas reuniões de religião, você sabe que eu estou falando, africana, de matriz africana. O líder lá disse, está dando alguma coisa errado, tem alguma coisa aqui que está atrapalhando. Quem estava atrapalhando lá? Aquele novo convertido. Agora imagina você, que já se converteu há algum tempo, é cheio da presença, é cheio do poder do Espírito Santo. Existe a autoridade de Deus na sua vida. A igreja está avançando, a igreja está indo, e o inimigo está se fechando com as suas portas, mas as portas não vão prevalecer. Portas no grego quer dizer portões, são portões trancados com as vidas preciosas. Um dia eu fui visitar alguém, e esse alguém estava tendo problema de manifestações demoníacas, alguns irmãos vão lembrar disso, e eu fui lá na Santa Casa. E quando eu cheguei na Santa Casa, era tempo de Covid, não podia entrar por conta daquela questão, a restrição da Covid e tal. E eu falei para a enfermeira, deixa eu entrar, eu sei como resolver isso daí. E ela disse, é rápido, pastor? É rápido. Não vai adiantar vocês darem remédio para ele, não vai adiantar vocês, deixa que eu sei como que resolve isso. É rápido. Ela chamou a chefe, a enfermeira-chefe, se eu não me engano. Ah, é? Então pode entrar, pastor. A hora que eu entrei, esse rapaz que estava amarrado, porque manifestava o demônio nele, ele estava amarrado, e a hora que ele olhou para mim, ele disse, pastor, dá até compaixão das vidas. O diabo que vai para o inferno mesmo. O diabo que vai para os quintos dos infernos mesmo. Que raiva de vê-lo oprimindo a vida das pessoas. Pastor, meu irmão, eu vim aqui para orar por você. Já era, já virou o olho, já. Agora você está amarrado, você vai sair da vida dele. O médico tinha falado no dia anterior que ia colocar ele no hospital de louco. Desculpa, psiquiatria. Eu lembro do Chapolin, que era manicômio que falava. É? Desculpa, eu assistia bastante Chapolin, ok? Chaves também. Meu irmão, o médico tinha falado que ia colocar ele na psiquiatria, esse é o lugar que você sabe. No outro dia, depois da oração, a notícia vem dizendo o seguinte, ele está indo para o banheiro sozinho, ele vai receber alta. Isso é igreja.
Isso é igreja. Eu creio. Deus continua libertando pessoas. Deus continua salvando pessoas. O Evangelho continua sendo proclamado por todas as nações. Deus está fazendo coisas lindas. O Evangelho é lindo demais. O Evangelho é poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho. Não. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação. O Evangelho vai continuar sendo pregado. A igreja continua avançando. Nós estamos numa posição de ataque. Quem atormenta somos nós. Eu vejo pelos olhos da fé homens e mulheres se levantando. Tem gente que não crê, mas tem gente que crê. E quem crê vai. E vai ver muitas experiências e coisas boas acontecerem na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: a autoridade está com a gente, meu irmão. Fala para ele. Quantos creem? Quantos creem? A autoridade está com a gente. A autoridade está conosco. Jesus Cristo disse: toda a autoridade. Olha lá o texto. Olha lá, cadê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Alguém pode dizer, né? Porque às vezes as pessoas não creem, mas eu prego para que você creia. Alguém pode dizer: tudo bem, pastor, Jesus Cristo disse toda a autoridade foi dada para ele, mas e onde entra nós na história? Só continuar o texto. Vamos lá, versículo de número 19. Portanto, vão. Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada. Portanto, porque a autoridade está comigo, porque eu tenho toda a autoridade, porque eu despojei o inimigo, os principados e potestades, porque eu triunfei sobre o diabo, sobre os demônios naquela cruz, porque eu fiz isso, portanto agora vocês vão. Ele nos liberou. É muito legal quando Jesus chega num lugar onde os seus discípulos estão presos, ou melhor, estão trancados com medo da perseguição. Jesus entra e fala: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Meu irmão, é por isso que Jesus Cristo disse: quem recebe um dos meus pequeninos, e está recebendo a mim. Se você recebe essa mensagem, se você recebe a minha vida, o meu ministério, você está recebendo a Jesus Cristo. A Ele você está recebendo. Se você der um copo de água para mim, você não ficará sem recompensa, porque é nele, é o nome dele que nós representamos aqui. Pastor Carlos Coutinho não está no seu próprio nome aqui. Eu estou em nome do Senhor Jesus. Por isso que nesta noite, esta noite os enfermos, se tiver, serão sarados, curados. Os enfermos que creem, nada se recebe sem fé. Jesus Cristo é aquele que continua, irmão Patrick, batizando com fogo, com o Espírito Santo. Aqueles que ainda não têm a experiência de falar em outras línguas, receberão fogo nesta noite. A igreja pleno evangelho, a igreja de Jesus Cristo, é a igreja fogo do Espírito Santo. No livro de Hebreus vai dizer que os seus ministros são como labaredas de fogo. Você é labareda de fogo. Aleluia. Jesus Cristo disse: portanto, vão para onde? Façam discípulos de todas as nações. Olha lá. O que é um discípulo, pastor? Um aprendiz de Jesus Cristo. Presta muita atenção aqui, meu irmão. O propósito da igreja não é apenas ganhar almas e elas virem aqui e encher esse lugar. Não. O propósito da igreja é fazer com que as pessoas que estão aqui se pareçam com o Senhor Jesus. Discipular, ensinar as pessoas a serem iguais a Cristo. Eu não sei quem falou para alguns crentes
que a igreja tem que servi-los no sentido, ai, se não veio, vamos ligar para ver se está tudo bem. Ai, ninguém veio atrás de mim, fiquei sem carro e ninguém foi atrás de mim. Não, 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 não. Estamos perdendo muito tempo com mimimi. E nós precisamos encarar a realidade de que precisamos ser parecidos com Jesus, discípulos de Jesus, e fazer discípulos também. Deus te chamou para fazer discípulos. Enquanto você não entender isso, você não vai experimentar a satisfação, a alegria de servir a Deus. Querido, o Evangelho, ele é compartilhar. O Evangelho é passar adiante. Não é você vir se encher, ficar bem e ficar só para você. Não. O Senhor Jesus, Ele nos comissionou para quê? Para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Seja através da sua fala, seja através dos seus posts, seja através do seu trabalho, seja através da sua escola, seja através dos seus relacionamentos, seja através... Meu irmão, dê um jeito, como dizia meu irmão mais velho, dá os seus pulos, mas Deus nos chamou para pregar o Evangelho e discipular pessoas. Você já colou em alguém para discipular essa pessoa? Você já incentivou pessoas a virem à igreja e receberem o Evangelho? Você já se alistou a esse exército de trabalhar para o Senhor Jesus? Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja vai continuar evangelizando e ganhando as vidas para o Senhor Jesus. Deus nos chamou para isso. Vidas serão discipuladas, vão aprender a serem iguais a Jesus Cristo. É para isso que Deus nos chamou. Estamos entendendo errado o motivo de ser igreja, estamos entendendo errado sobre o que é ser crente. Olha lá o que o Senhor Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Meu irmão, em 2008, quando me batizei, quando aceitei a Cristo no meu coração, na minha vida, meu irmão, pensa até hoje num fogo de pregar esse evangelho, pregar a Cristo para a vida das pessoas, meu irmão. É algo lá dentro. Não é porque o pastor é pastor, não era pastor, é porque eu sou crente, porque eu sei de que eu estou indo para o céu, e eu quero levar o maior número de pessoas para o céu também. E eu lembro que eu pregava nas casas, eu lembro que eu pregava nas igrejas, eu lembro que pregava na rua, eu lembro que pregava, e continuo pregando. Como crente, eu continuo atendendo esse chamado, essa comissão de pregar. Agora, como pastor, o que eu faço? Apacento, ensino, visito, oro por eles, treino pessoas como pastor, mas como crente, eu também evangelizo. Amém? A nossa igreja, ela vai continuar crescendo, porque nós vamos entender que nós precisamos passar adiante e manifestar a nossa fé. Meu irmão, escute uma coisa, não fica bravo comigo não, mas às vezes nós não passamos adiante aquilo que nós cremos, porque na verdade não cremos. Porque se crêssemos de verdade no Salvador que nos salvou, nós passaríamos isso adiante. Eu sei que dói, mas eu não fui chamado para ser um passivo, para ficar apenas aqui, de evento a evento. E fui chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar o Evangelho, para ganhar as vidas para Jesus. Jesus Cristo disse: vão para o mundo todo. Essa palavra não vai levantar mesmo você. Essa palavra não vai dar um up, né? O que levanta é outras coisas. Porta de carro, porta de é isso aí, mas a igreja acostumou, infelizmente. Agora, nesse domingo, eu vou pregar aquilo que Deus pediu para eu pregar. O quê? Vão pelo mundo todo. Imagina só se os discípulos não fossem.
não avançassem, o evangelho não chegaria até nós. Irmão, posso falar tudo? Vamos parar de ser egoísta, irmão. Porque nós conhecemos o evangelho e não passamos adiante. Isso é egoísmo. A gente precisa passar adiante. O inimigo está trabalhando, e Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, o inimigo está aí, ó. Você vai naquela balada lá? Não vai dar para ir. Não, fica tranquilo aí, rapaz, fica sossegado, vou passar na tua casa, eu te levo lá, tal. Eles são espertos. A gente está faltando um pouquinho. Um pouquinho do que, pastor? Despertamento. Da gente levar esse evangelho na vida das pessoas. Eu não fui chamado para pregar, pastor. Todos vocês, crentes, foram chamados para pregar o evangelho. Existe o chamado específico, que é ser um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista ou qualquer outra coisa específico, mas existe o chamado geral. O chamado geral é para todo crente. Todo crente deve evangelizar. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja que precisa ser evangelizada. Jesus Cristo disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O que é, como eu discipulo, como eu falo, como que eu pego uma pessoa, eu começo a ensinar a essa pessoa tudo aquilo que Jesus ensinou. Agora você percebe uma coisa aqui, ó, como uma coisa vai puxando a outra. Por que a gente, pastor, como que eu vou ensinar aquilo que Jesus ensinou se eu não leio a Bíblia, se eu não entendo o que Jesus ensinou? Vocês estão entendendo? É por isso que eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. Tem muita gente que está só na cabeça de outro, vários estudos vão governando. Leia a Bíblia que Deus vai falar com você. Meu irmão, quando eu peguei, pastor João do céu que me batizou, quando eu peguei a Bíblia para ler, e eu comecei a ler a Bíblia, eu vi tanta coisa que ensinavam, não o pastor João, as pessoas de fora me ensinavam errado, conceitos errados, coisas erradas, que eu via na Bíblia, eu falava: uau, não é dessa forma que eles ensinam, é assim. Leia a Bíblia que Deus vai falar com você. É um momento seu com Deus. Você vai crescer muito. Vai vir um fogo cada dia mais esquentando, aquecendo. Meu irmão, porque o fogo de Deus, ele ilumina, traz entendimento. O fogo de Deus, ele nos aquece, traz o calor, a gente fica entusiasmado para servir a Deus. Mas o fogo de Deus também deve se alastrar também. Graças a Deus, o fogo do Espírito Santo na minha vida tem se alastrado. E eu quero profetizar, declarar que na sua vida também vai se alastrar. O que é alastrar, pastor? É o poder do Espírito Santo, o fogo de Deus, o conhecimento do Evangelho, através da sua vida, tocando em outras vidas também no nome de Jesus. Esqueça, meu irmão, esqueça, minha irmã, você não é condenado. Se você está em Cristo, você agora foi totalmente perdoado. Você é salvo em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. E Deus está te chamando para você manifestar a sua fé. Manifeste a sua fé, ganhe almas, ganhe vidas em nome de Jesus. E eu não prego apenas para nós enchermos esse lugar. Não. Tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o reino de Deus avance. Tem tanta gente se matando, tem tanta gente sendo oprimida pelo diabo, tem tanta gente que acha que não tem mais jeito, tem tanta gente esperando essa boca aí profética. Enquanto você está: para mim não dá certo, Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, enquanto você está choramingando diante de Deus, Deus está precisando de soldados, homens e mulheres, para se levantar. Esqueça o seu problema. Cuida daquilo que eu quero que você cuide. Meu irmão, eu sou prova viva
De quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Prova viva, tranquilo para te falar. Às vezes a gente está pensando tanto na gente, e Deus vem aqui nessa noite de domingo falar: comece a pensar na minha obra. Você às vezes só gasta um tempão pensando em você, e Jesus nos chama para quê? Para fazer a vontade dele. O que? De alguma forma, de algum jeito. Pastor, não fiz teologia, mas quem disse que tem que fazer teologia para você evangelizar? Sabe como que é o evangelizar? Eu vou te mostrar em João 9, vai mostrar um cego que foi curado. E ele foi curado, os religiosos começaram a: quem te curou? Quem te curou? Como assim? Que história é essa? Os religiosos é coisa braba. Quando você precisa, eles não estão. Quando você tem encontro com Jesus, eles aparecem. Aí os religiosos começaram a dizer: quem curou você? Sabe o que o ex-cego falou? Eu não sei muito bem sobre ele. Eu só sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Isso é pregar o evangelho, é testemunho que Jesus fez na sua vida. Não precisa entender muito. Eu só sei que, cara, deixa eu falar para você. O que é, mano? O que é? Vou falar para você, mano. O que é, mano? Eu era assim, assado. Eu não sei o seu testemunho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo na minha vida, e Jesus é o... Uau, cara, eu quero conhecer mais esse Jesus. Aí você traz aqui, ou leva para a igreja onde você congrega. Aí o teu pastor vai poder ensiná-lo, discipulá-lo. Quem está entendendo? Nós vamos cuidar das coisas de Deus, nós vamos atender o chamado de Deus. Jesus Cristo disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensine a guardar. E aí Jesus diz: e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estarei com vocês, vocês que me amam, vocês que estão em mim, vocês meus discípulos, eu estarei com vocês cada segundo do dia de vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer o que agrada a Deus. Sabe quando você vai, eu não sei qual lugar que você trabalha, mas você trabalha, às vezes você já representou ou representa a sua empresa. Mas bom demais é representar a Cristo. Sabe que é chegar num lugar, a pessoa está toda distorcida, endemoniada, e você diz: em nome de Jesus. Pastor, por que você fala tanto de libertação, meu irmão? Porque isso foi chave para o meu ministério. E é o ministério de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo com poder, e andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos, curando os oprimidos pelo diabo. Evangelho tem que ter cura, tem que ter libertação. Evangelho é isso, é confronto com as trevas, amém? Pastor, mas eu não quero ter confronto com as trevas. Você está que nem eu, o dia que a gente foi fazer um batismo numa chácara, e tinha um cavalo no meio da estrada de terra, e eu com a minha bizinha, na época tinha uma bis, e eu olhei para aquele cavalo, que o cavalo olhou para mim, eu falei: rapaz, se você não mexer comigo, eu não mexo com você, e está tudo certo. Tem crente que está assim: diabo, se você não mexer comigo, eu não vou mexer com você, você pode... Já era, irmão, você levantou a mão para Jesus, já era, o diabo já está querendo moer você. Não, pastor, não, eu não aceito, eu não estou nessa guerra não, só aceitei Jesus para ir para o céu. Já era, o diabo já quer te pegar. Me prova, pastor. Prova, o inimigo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Já era, você está nessa guerra, irmão. Você está nessa guerra, irmão. Irmã, você está nessa guerra, então vamos para cima dessa guerra, largar as mamadeiras, pegar a espada e ir para cima. Em nome de Jesus, já era. Não pensa que o diabo vai ser bonzinho, não vou mexer com ele, ele vai ser bonzinho para mim. O diabo é essencialmente mau e nos odeia. E nós somos essencialmente abençoados.
Porque nós nascemos de novo, e a nossa essência e natureza é divina agora. É luz contra trevas, mas a autoridade está conosco. O poder está conosco. Quantos creem nisso? Ok, Lucas capítulo 10, versículo 19. Quantos estão recebendo a palavra? Diga amém. Aleluia. Jesus Cristo disse: eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Esse é o crente. Esse é o crente. Deus me deu autoridade. Diga, bata no peito e diga: Deus me deu autoridade. Mas essa autoridade é por causa de Jesus, é porque você o representa. A palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Eu represento a Cristo Jesus. Quando eu estou em cena, que todo dia eu estou em cena, e você também, existe um leão da tribo de Judá atrás de nós. Por isso que Deus levantará homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo neste lugar, com unção e poder. Ok, maravilha, vocês mexem no mesa de som. Ok, maravilha, vocês mexem no projetor. Ok, isso daí é coisas que nós devemos fazer. Mas Deus chamou vocês para libertar os oprimidos pelo diabo. Ok, você limpa as cadeiras aqui da igreja, glória a Deus por isso, benção demais. Mas Deus chamou vocês para libertar os oprimidos pelo diabo. Jesus Cristo disse: eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Significa cobras e escorpiões, pastor? Todo o poder do inimigo. Somos a igreja. É tipo assim, estamos indo, pregando o evangelho para resgatar as vidas. O demônio que cortar a nossa frente, nós o expulsaremos para ganhar essas vidas. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Já temos ganhado, vamos continuar ganhando muitas vidas para Jesus. Aleluia. É por isso que a igreja, é por isso que você precisa do poder. É por isso que nós precisamos do poder. Tem gente que está ouvindo pregações que falam contra o poder. Você vai ficar quem? Daquilo que Deus quer. Eu prefiro ouvir aquilo que Deus quer falar. Poder. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos, e automaticamente fala para os nossos corações também: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder aqui, é o que a igreja precisa. Esse é o poder. Esse é o poder que muda a vida dos crentes. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Mas quando você busca poder, revestimento de poder, é esse poder que vem capacitando o crente. Dá uma diferença isso, meu irmão. Jesus Cristo disse: vocês receberão poder, e vocês vão ser o quê? As minhas testemunhas. Testemunhas. Nós vamos ser testemunha do Senhor Jesus cada dia. Vamos ganhar vidas a cada dia, com poder, com unção. Enquanto muitos estão querendo pensar só nas suas próprias vidas, nós vamos assumir a nossa posição de pensar no reino de Deus. E a minha vida, pastor? A sua vida já está nas mãos de Jesus já. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Olha lá o que o texto diz. A palavra do Senhor vai dizer aos nossos corações: e Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, para que os que vivem, eu e você, não vivam mais para si mesmos. Mas vai viver como agora? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vamos viver para Jesus agora. Eu quero Jesus, mas não quero viver para Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir, não é digno de mim. Bem-vindo ao jogo, irmão. Pastor, uma mensagem dessa não vai voltar metade na igreja domingo que vem, não vai estar metade. Metade não? 1/3 então. Não? Todos voltam? Nem todos levantaram a mão, mas ok. Ainda bem que a minha confiança está no Senhor, hein?
Porque se eu fosse pregar para agradar pessoas, eu ficaria outras mensagens aqui. A mensagem que eu falaria é: ai, tutuquinho de Jesus. Tutuquinho o quê, rapaz? Seja homem, meu irmão. Fala para esse irmão que está do seu lado, vai pagar a pizza daqui a pouco. Fala para ele assim, ó: você foi chamado para evangelizar. Ai, posso falar umas coisas para alguns crentes aqui? Posso falar? Ai, para de olhar na vida dos outros, ficar falando da vida dos outros. Brincadeira. É verdade. Ai, você viu o que aconteceu? Ai, você viu aquele... Ai, você viu... Para com isso. Você foi chamado para ganhar vidas. Tenha sinceridade no seu coração, vai ganhar vidas. Vai ganhar vidas. Não que eu estou entrando em contato com você porque eu me preocupo com você. Não, você só está querendo saber por que saiu da igreja. Fofoquei. Está amarrado. Seja sincero com Deus e você vai fluir. Seja sincera com o nosso Deus e você vai avançar. Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos ver esse poder em ação. Daqui a pouco eu já estou encerrando já, que vocês estão com fome. Vamos lá. Pedro e João, Marinário e demais irmãos, estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Versículo 2: estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3: quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, olhando, fixamente, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber algum dinheirinho. Versículo 6, olha o que ele recebeu. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Ou seja, essas coisas não mudam a sua vida. Mas o que tenho, isso lhe dou. Eu vou te dar o que pode te levantar agora. Ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Versículo 7 diz: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Vamos lá, 8. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Isso é manifestar. Isso é ir para cima, é isso que Deus nos chamou. Isso é manifestar a fé que nós temos. Olha lá o último versículo aí. Último versículo. Último versículo do capítulo 3. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Esse é o último versículo? Glória a Deus. É o versículo... Nossa, que silêncio, irmão. Rapaz. Versículo... Você já foi em algumas igrejas que quando está alguma coisa dando errado, eles ficam: glória a Deus. Pode ser assim essa igreja aqui. E quando o playback está... Antigamente o playback era CD, né? Ia começar glória, rapaz, a unção do playback. Aqui vocês ficam quietos, a gente fica meio... Meu Deus. Gente, aí simplesmente some o versículo na minha... Isso aí, começaram. Glória, Espírito Santo, me ajuda. Agora não é brincadeira não. Eu lembro um dia que eu não estava conseguindo pegar a nota. Lembra, pastor João? Não estava conseguindo pegar a nota da música. E eu querendo cantar André Valadão: ensina-me a sentir. Ensina-me. Pastor João falou: Carlinhos, para de brincadeira, Carlinhos. Falei: não é brincadeira não, eu não estou conseguindo entrar mesmo. Por isso que eu não sou mais cantor. E isso não quer dizer, se der errado aqui, eu não serei mais pregador. Não. Resumindo, só sei que Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus, amém?
E depois ganhou mais 5.000, amém? Está na Bíblia, lê o capítulo 3 aí, que está na bênção. Milagre. Milagre. Meu irmão, você sabe como, se achar o texto pode colocar aí para eu nunca mais esquecer dele. Você sabe como que os profetas de... É calor, hein, gente, calor demais, mas um dia, nossa, gente do céu, como me deixa... Vai dar tudo certo, vamos ter uma igreja com ar-condicionado. Vai chegar, em nome de Jesus. Nossa, ingratidão, não, é graças a Deus por tudo que Deus tem feito aqui, glória a Deus, mas vamos ter uma igreja com ar-condicionado. Ô, irmão, o que eu ia falar? Vai falar do ar-condicionado, ó. Ah, é isso aí mesmo, Deus é fiel. Olha o texto, que lindo que o texto aqui. Fala para quem está ao teu lado, fala assim, ó, você vai ter que pregar o evangelho, irmão, fala para ele. Mas pregue com poder, fala para ele. Com poder. É para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para isso. Amém? Amém? Então, quando você começar a ganhar uma vida, quando alguém entrar aqui nessa igreja e você falar, viu, que lá é fruto meu, você vai ver que alegria que vai trazer no seu coração. É isso que Deus nos chamou. 41? Coloca o 2:41 aí. Então os que aceitaram, obrigado. Ué, mas a gente estava, qual versículo que ela colocou o último? Ah, entendi. Que aí é o 2, né? Porque aí é o versículo, é o capítulo 4, vai falar do... Entendi. Tá vendo aí? Acontece nas melhores famílias. Então os que aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui o evento que fez com que essas pessoas se convertessem foi a pregação de Pedro, mas o sinal ali foi as línguas estranhas, ok? Beleza. E aí do capítulo 3, então na verdade aquele milagre resultou mais vidas ainda. Em vez de 3, foram 5.000 vidas para Jesus no milagre. Quando tem milagre, meu irmão, lembrei o que eu ia falar. Já estou encerrando, já não precisa olhar bravo para mim não, fiquem em paz, obrigado. Você vai, rapaz, vocês vão receber uma unção de Deus hoje. Amém, é verdade, em nome de Jesus. Preste bem atenção aqui, irmão. Elias, quem lembra que Elias orou e o fogo desceu, lembra? Ok, é dessa forma, é nessa unção que a gente tem que fazer. Amém? Querido, acabou, chega de, eu sou crente, eu sou cristão, mas cadê o poder? Está tendo muita mensagem sem poder. Muitas igrejas pregando, estamos aqui analisando os textos bíblicos sem poder. O evangelho é poder. Creia, acredite se você quiser, é poder. A palavra de Deus vai dizer no livro de Atos capítulo 8 que Samaria deu unânime atenção à pregação de Filipe. Por quê? Porque viram os sinais que Filipe realizava. É poder. Deus vai te levar para expulsar os demônios. Deus vai te levar para curar os enfermos. Deus vai te levar para ganhar as vidas. Você está nessa guerra, irmão. Você está nessa guerra. Você está nessa guerra. Você está nessa guerra. E essa guerra, a vitória é nossa. Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Vamos ser igreja de verdade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então fica de pé então, irmão. Atos 2, né? Olha só, Atos 2. Domingo vai ser um estudo expositivo sobre Atos 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por tua mensagem, por tua palavra, por ter falado em nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo. Graças nós te damos pelo seu grande amor, por sua fidelidade. Obrigado, que o Senhor continue, no nome de Jesus, nos ensinando, Senhor, a sermos igreja, a sermos, Senhor, homens e mulheres do Senhor. Encha-nos com a tua graça, com a tua unção, capacita-nos, Senhor, para fazermos a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz amém. Coloque a mão sobre o teu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó: em nome do Senhor Jesus, você foi salvo para agora transmitir essa mensagem que te salvou para a vida de outras pessoas. Deus te chamou
para pregar o Evangelho, para anunciar liberdade para aqueles que estão cativos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus, vamos adorar o Senhor.